Oi, tudo bem? Novamente estamos aqui no podcast Pode Isso Jacir, trazendo questões de família, questões de direito imobiliário. E hoje eu tenho novamente uma grata oportunidade de estar falando com a minha colega, doutora Fernanda Bonde, psicóloga infanto-juvenil, e nós vamos trazer alguns casos de família. Eu vou conversar com ela a respeito de guarda, filho, separação, brigas, e como que isso influencia uma criança ao seu filho no dia a dia e com relação à juventude e até a fase adulta. Doutora, muito obrigado por estar aqui comigo. Muito grato por ter aceitado o meu convite. Uhum. Por favor, se apresente para o pessoal. Eu que agradeço, doutor, agradeço pelo convite. Com certeza é um tema fundamental para o desenvolvimento da criança e até para o convívio familiar também, né? Para trazer um melhor convívio familiar e para o desenvolvimento cognitivo, emocional dessa criança. Então, é um tema bem importante e obrigada pelo convite. Quanto mais que a gente possa passar para as outras pessoas esse tema, é o melhor, com certeza. Perfeito, perfeito. Vamos tratar de temas bem interessantes. Se você tem alguma dúvida ao longo do que nós vamos estar trazendo, manda mensagem para a gente, manda seus Sim, questionamentos, nós vamos estar trazendo e vamos estar respondendo sobre isso. perfeito. Doutora, quero trazer uma questão com você. Vamos lá. Divórcio. E vamos trazer duas questões separadas. Vamos dar um exemplo assim, por exemplo, que já se divorciaram, o pai nunca foi uma pessoa muito presente, e de Certo. repente essa mãe que criou o filho sozinho, por muito tempo, por muitos anos até, recebe uma notificação na sua casa que o pai decidiu, num lampejo, ser pai dali para frente. Uhum. E o juiz definiu uma questão liminar, guarda, visita, convivência, e por exemplo assim, ó, a cada que a gente vai pegar o filho na sexta-feira à noite, Uhum. 9 horas da manhã, 9 horas da noite, vai entregar no domingo, 8 horas da noite, só que tem um detalhe, essa criança, ela é completamente estranha ao pai, ela não teve aquela relação afetiva, aí a mãe fica desesperada, porque o filho, como é que o filho vai conviver com uma pessoa que é estranha? Como é que ela vai dormir na casa do pai porque ela não conhece a rotina, não conhece nada? Vamos dizer que isso acontecesse. Como é que é para uma criança que, teoricamente, a mãe tem que cumprir essa ordem judicial, entregar para o pai o seu filho e que eles são estranhos um ao outro? Como é que Uhum. funciona essa questão na cabeça da criança? Sim, acho que nesse tema são várias situações, né, como funciona para a mãe também, que não é um momento muito fácil para a mãe, e voltado para a criança, existe algo na psicologia que nós chamamos de teoria do apego. E essa teoria diz vários estilos de apego. E tem 2 principais, que acho que é bem interessante a gente trazer aqui, que é o apego seguro e o apego inseguro. E como que funciona, até explicando para o pessoal também. O apego seguro é quando a pessoa responsável, nesse caso que o doutor trouxe a mãe, consegue trazer uma previsibilidade para a criança. Então, por exemplo, a criança sabe que se ela tiver determinado comportamento, a mãe vai responder o que ela precisa, vai responder com o que ela precisa. Vai ter comportamentos muito assertivos no cuidado da criança. Essa criança ela vai se sentir segura, vai ter um apego seguro. Quando entra um terceiro, quando entra uma pessoa de fora, por mais que seja o pai, é uma pessoa nova. Então, essa pessoa está conhecendo a criança, o pai está conhecendo a criança, a forma de funcionamento dessa criança, e a criança está conhecendo o pai, eles estão se conhecendo. Então, a chance do início ser um apego inseguro é muito grande, porque às vezes o pai vai acertar, às vezes o pai não vai acertar. Né? Às vezes a criança vai trazer um choro porque está com fome. O pai não vai saber o que, que é. Então, até ele identificar o jeitinho, o funcionamento dessa criança, vai levar um tempo. Então, isso pode como transformar o apego inseguro em apego seguro, né? Acho que isso fica uma pergunta também, né? O que a gente pode fazer para deixar esse tempo de distanciamento entre o pai e a criança mais curto, para que eles possam realmente ter um melhor convívio ali, né? Isso vai Sim, depender de todos, vai depender inclusive do posicionamento da mãe. sim, sim. Você sabe que é uma coisa interessante que você comentou? Porque assim, vamos dizer um caso hipotético que a mãe recebeu essa notificação judicial e que ela tem que entregar o filho já na semana que vem para o pai. E ela, qual que é o teu dever como mulher? Você deve procurar um profissional, um advogado. Porque, primeiro, como eu falei, como você bem comentou, a criança é estranha para o pai e para o outro. Porque o Sim, pai não conhece a rotina, não sabe o que ela gosta, não sabe como é que ela dorme, não sabe nada. nada. Né? Uhum. Então, primeiro, se você está numa situação dessa, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um profissional. Procurar um advogado da sua confiança, de preferência especializado no direito de família, para que ele possa dar o melhor caminho. Porque, veja bem, o que ele vai ter que fazer a princípio? Ele vai ter que falar para o juiz, através de uma petição,
que, apesar do que o pai está alegando que quer ter contato, que quer conviver, esse contato direto tem uma preparação, tem uma modulação segura e contínua, pode ser prejudicial. Então, o advogado, talvez ele até precise de um laudo, doutora, que ele possa dizer assim, olha, de um profissional, como é o seu caso, demonstrando que, de uma forma abrupta, levar a criança ao contato do pai pode ser até prejudicial. E o que o advogado pode fazer? Ele pode pedir isso. Eu entendo que o pai tem direito, eu entendo que o pai precisa conviver com a criança, mas que seja feito de uma forma contínua, segura e olhando para a criança, não olhando para o casal, pai e mãe que estão ali discutindo, estão se degradando. É possível fazer, vamos dizer que pelo tempo, até um tempo muito curto, é possível fazer um laudo pericial com essa criança com uma semana, com pouco tempo para poder apresentar para o juiz? Sim, é possível. O que acontece? Necessariamente esse laudo ou esse parecer, ele precisa responder a uma pergunta. Então, desde que tenha uma pergunta específica que o psicólogo precise responder, ele vai precisar de 1, 2, 3 sessões com a criança ou até mesmo com os familiares para avaliar o estado psicológico dessa criança e o quanto isso tem influenciado no desenvolvimento dessa criança, seja de forma favorável ou desfavorável. Entendi. Então é possível, num curto período de tempo, Sim. você ter essa resposta através de um laudo. E esse laudo é muito importante, gente, que você como profissional, você como advogado, o que você vai fazer? Você vai pegar esse laudo de um profissional habilitado e vai, olha, está aqui, eu entendo o direito do pai, só que fazer arrepio de qualquer outra situação é prejudicial. Então, que seja, ou no caso, você pode pedir que essa convivência seja feita, como falei, de forma segura. Vamos dizer, ó, por 1 hora, Sim. depois ir aumentando ao longo do tempo para que a criança se sinta segura. Porque isso é uma coisa interessante, doutora Fernanda, que eu já notei, isso com a experiência que eu tenho de alguns casos que eu atendi, a criança, como eu falei, nesse caso, eles são separados. A criança, não quer desagradar nem a mãe e nem o pai, Uhum. né? E como é que fica a cabeça da criança nessa questão? Em duas perguntas para você. Primeiro, se ela, ao conhecer esse cidadão, que é o pai dela, como é que é a primeira reação dela? Como é que ela vê aquela situação? Uhum. E uma segunda situação é quando ela não quer desagradar nem o pai e nem a mãe. Por quê? Porque o que eu noto? A criança, olha, você vai com o teu pai. Tipo, eu já vi caras e bocas assim, você vai com o teu pai, tá? E fica como se fosse, nossa, eu estar com o meu pai é ruim, ou eu estar com a minha mãe é ruim, e eu não quero desagradar nenhum dos dois. Não sei se você já viveu alguma situação assim. Sim, sim. E a criança, o cérebro dela ainda está em desenvolvimento. Então é muito importante, gente, que as coisas sejam muito claras para a criança, né? Que seja tudo muito transparente para a criança. E também de forma muito segura, que traga, de novo, a previsibilidade e a segurança. Por isso que as visitas, que até o que o doutor estava trazendo, as visitas, o ideal é que seja de forma gradativa, né? Para que isso se torne mais seguro para a criança mesmo. Porque senão a chance dela ter uma regressão no desenvolvimento dela é muito grande. O que isso significa, gente? Por exemplo, uma criança que não usa mais fralda, que não faz mais xixi na cama, ou que não mama mais, de repente, ela começa a fazer xixi na cama novamente. De Sim. repente, ela começa a pedir a mamadeira novamente. Então, o que está acontecendo? Tem algo que saiu do conforto dela e essa é a forma dela se expressar. Se a gente chegar e conversar com uma criança, o que está acontecendo? O que você está achando dessa separação da mamãe e do papai? Não vai sair nada. Ela não tem essa compreensão que nós adultos temos, né? Mas Então a criança ela começa a externalizar nessa questão, fazer xixi na cama e tal. Então ela começa a demonstrar esse desconforto através de atitudes, de atos. exatamente. Você comentou aqui que era, por exemplo, a questão de fazer xixi na cama e tal. Existe algum outro ponto, assim, que, além desse, que a mãe deve ficar atenta? Tem algum outro ponto, assim, que você acha interessante trazer? Aham. O que acontece? Quando tem algum tipo de discussão, quando tem, algo que a que a deixa a criança aflita, a criança ela não consegue separar o que é de fora, o que é externo e o que é dela. O que acontece com Me dá ela? um exemplo dessa questão, vai. Então, por exemplo, quando os pais brigam, né, discutem, a criança é como se aquilo ali estivesse sendo para ela, estivesse brigando com ela.
"Ah, eu não te amo mais, eu não quero mais falar com você". É como se essa frase estivesse sendo dita para a criança. Tá, E a pera. criança fica Deixa eu triste. entender aqui. Vou dar um exemplo que eu tô aqui, eu e a dona Graça lá em casa, estamos brigando, e se nós tivéssemos filho pequeno, um exemplo. Ah, eu não te amo, não quero mais, não quero olhar na tua cara. E tem o nosso filho Rodriguinho ali do lado, olhando aquela situação. Ele absorve como se fosse para ele isso? Sim. Uhum. Uhum. Sério? Aham. O cérebro ainda tá em desenvolvimento. A criança, ela generaliza muitas coisas, gente. A criança, ela não consegue entender o que que é do outro e o que que é dela. Até os 7 anos, para vocês terem uma ideia, até os 7, 8 anos, a criança acha que ela é tudo que ela faz está certo, tudo que só ela tá certa, e as outras pessoas estão erradas. Então, a partir dos 8 anos de idade, ela começa a diferenciar o que que é do outro, o que que é dela. Que nem sempre ela tá certa, que o outro pode estar certo também, Tá, mas espera, entende? agora você está me deixando preocupado, porque olha, o que a gente vê de situação assim, né, a gente, eu que sou advogado de família, né, de imobiliário, você começa a escutar, eu sempre digo que o advogado ele escuta histórias, algumas engraçadas, tristes e aquela que se pergunta assim, como é que você entrou nessa situação? Agora você está me dizendo que crianças de 0 a 8 anos, elas elas não conseguem separar essa situação de ver o pai dela e a mãe discutindo. Isso. Por exemplo, eu vou fatiar isso em algumas questões que eu preciso para a gente poder, quem está assistindo a gente, entender melhor. Essa criança que vai conhecer o pai ou que vai ter o convívio com o pai, qual que é e ela está se afastando da mãe, né? Porque ela vai com o pai. Como é que é o sentimento dela? Como é que ela se vê nessa situação? Insegura. Por quê? Uhum. Porque o apego seguro dela era a mãe, até aquele momento. O porto seguro dela era a mãe dela. O porto seguro era a mãe. E agora, de repente, vem uma pessoa estranha. Tá, aí trazemos outra questão que depois eu vou cruzar as perguntas. O problema é a criança, como é que fica a mãe nessa questão? Porque às vezes a mãe, ela, não, meu filho, e não pode, não quero, ele me magoou, vai magoar ela. Como é que tem que trabalhar a cabeça da mãe então nessa questão? Porque assim, eu não tenho como separar esse fato da mãe e da criança. Você falou, olha, eles são juntos, a criança não se vê longe da mãe, tá? É o porto seguro. Eu tenho que fazer essa separação. Se ela for, como é que pode ser uma separação, essa convivência segura para a criança? Qual que seria a atitude a se tomar? Uhum. Ir com um profissional para que ele aprenda a fazer isso, ou Sim. trabalhar a mãe. Olha, você precisa entender que ele é pai, ele tem o direito de conviver, e principalmente o direito da criança conviver com o pai. Uhum. E lá na frente eu vou fazer outra pergunta sobre isso para Tá bom. você. Aham. Me explica essa questão. Como é que funciona esse trabalho? Sim, são as 2 coisas em conjunto, né. A psicologia é muito importante para isso, o acompanhamento psicológico é muito importante isso, para trazer uma segurança, mas também o papel da mãe, como que você se posiciona nesse momento é muito importante. Os filhos são reflexo dos pais. Então, se a mãe transmite segurança para a criança, de que ela vai ver o pai, mas que tá tudo bem, que depois ela vai voltar e ela vai continuar segura, isso vai fazer esse processo que já é por si só, já é muito delicado, vai trazer uma naturalidade ali pra Como é isso. que a gente segura aquela cara de boca, doutora? Você vai com teu pai, tá? Nossa, que legal. Olha, eu já escutei isso. Se acontecer qualquer coisa, você me liga. E a criança falou assim: "Mas o que que é qualquer coisa, O que que mãe? pode O que que pode acontecer? ser qualquer coisa?" Eu Uhum. entrar no quarto dele, a criança chega na casa do pai assim, ó, estática, porque qualquer coisa pode acontecer, né. Então olha, e isso é uma alienação parental que você está cometendo. Como é que faz? Como é que trabalha isso? Na cabeça, na criança e na mãe? Uhum, Me explica. uhum. A mãe é um desafio, começando por aí, né, não é fácil, porque é uma situação delicada pra mãe também, né, Sim, ela tá tirando extremamente. aquilo que para ela é o Que é o mais mais importante. precioso da vida dela, Aham. né. Então, com a criança a gente sempre fala com frases muito curtas. Bom, primeiro respira fundo, deixa tudo isso de lado e pensa na criança. Pensa na criança, no bem-estar da criança. Naquele momento o foco é a criança. Utiliza frases curtas, palavras muito pausadas, para que a criança tenha essa compreensão e traga segurança para a criança. Por mais que você esteja sofrendo, por mais que seja um momento delicado, que a gente sabe que o pensar na criança nesse momento é fundamental. E tenha pessoas de apoio por trás disso. Então, seja um advogado,
seja uma psicóloga, seja um familiar que você sinta segura. Então, construa uma rede de apoio, porque sem uma rede de apoio, esse momento se torna muito mais difícil. Então, aquela questão que você falou, tem que tomar cuidado com as caras e bocas e os comentários. Sim, Ela tem que trabalhar essa questão, tem tanto que a criança quanto a mãe. Aí que ela precisa de um profissional. sim, exatamente. Para trabalhar o que está internalizado, né. Tá, agora deixa eu fazer outra pergunta para você. Como é que e a cabeça do pai nessa hora? Porque nós estamos falando da mãe e da criança. Sim, Como é que funciona? Porque, pessoal, você sabe muito bem disso. Tem pai que ele não ele usa a criança como moeda de troca. Ele quer ferir a mãe, como ele não pode lá ter uma atitude, uma violência doméstica ou psicológica, ele vai atingir como? Agora eu vou ver meu filho, eu quero ter contato, eu quero cuidar, e aquilo para a mãe é terrível. Então claro. ele usa o filho como moeda de troca para filho da mãe. Em alguns casos assim, e eu tenho outros casos que o cara que de fato quer ser pai, né? Como é que funciona na cabeça do homem? Tu consegue me dar uma visão sobre essa questão? Sim. Pra bom, primeiro, um pai a pessoa não nasce pai, ele se torna pai. Mas também a mulher não nasce Não mãe, nasce ela se mãe, ela torna se mãe. torna mãe. Tá, A família ela é construída tá. ao longo do tempo. Então, para o pai, claro, o pai pode ser um pai consciente. A palavra 3 letras, pai. Se ele for pai, né, ele vai estar disposto a aprender. Então ele precisa ter uma disponibilidade para aprender a ser pai, para aprender a ter aquele convívio com a família. Se existem 2 tipos, né, a família funcional e a família disfuncional. O pai funcional e o pai disfuncional. É importante ter a figura paterna na vida da criança. Você sabe que essa frase que você está dizendo, você está arrumando confusão com algumas mulheres. E a coisa que ela mais quer é saber quando que o cara vai morrer, né? Para não ter que se incomodar com esse cara. Me fala que uma família funcional e uma família disfuncional, e depois vamos entrar nesse dado que eu comentei, de que ela não quer que a criança tenha contato. Porque é muito comum a gente ouvir o seguinte, doutora Fernanda: olha, se ele abrir mão, se ele não quiser me incomodar de ver a criança, eu nem cobro pensão. Eu só não quero que ele me incomode, deixe eu e meu filho tranquilo. É muito comum a gente ouvir isso no jeito de família. Sim. Né? Como é que você. Então, primeiro, o que é uma família funcional e uma família disfuncional? E Uhum, como é que fica essa outra questão da mãe que não quer que o pai tenha contato? Me uhum, explica essa questão. uhum. Uma família funcional é a família que traz um apoio, traz uma segurança para essa criança. Existem regras e as regras são bem explicadas. Mas isso pode acontecer entre pais separados? Sim, sim, e o ideal é que aconteça, por mais difícil que seja, o ideal é que a comunicação entre os 2 exista, para que as regras se estendam. A criança vai saber que na casa da mamãe não pode fazer isso, mas na casa do papai também não pode fazer isso. Então, seria isso que justificaria que o judiciário incentiva a guarda compartilhada? Uhum, E independente que os dois não consigam se olhar, eles têm que ter um mínimo de diálogo em relação ao filho? claro, Isso seria uma família funcional, independente de estarem separados. E exatamente. o que que é uma disfuncional? Disfuncional. Tá, me fala. Aham. Disfuncional é quando essa comunicação não existe. Quando é através de brigas, de discussões, de exposição, de, falar a respeito do pai ou da mãe, né, por trás. É realmente algo que não é linear, que não é reto, que não é tranquilo, é algo muito desorganizado. Tá. Mas isso pode acontecer tanto pessoas casadas como separadas. Sim. Porque você bem disse, quando existe uma relação, uma discussão, a criança, ela entende que eu não te amo mais e não quero mais saber. A criança, ela absorve como se fosse para ela. Sim, imagina o quanto isso é delicado para a criança quando a família é disfuncional. Quando a relação do pai e da mãe, mesmo que separados, é disfuncional, é desorganizado, é através de agressões, seja ela física muitas vezes ou através de palavras muitas vezes. Imagina como que fica a criança, a cabeça da criança. Então, eu sempre falo, os adultos dessa relação, de tudo isso que está acontecendo, são os pais. É a mãe e é o pai. Existem as responsabilidades dos adultos, existem as responsabilidades da criança. Não é responsabilidade dessa criança tomar as decisões diante de uma separação. Então é muito importante que para o pai e para a mãe essa criança seja
o mais precioso ali, né, o fundamental. Que essa criança ela seja, que os pais deixem de olhar um para o outro da discussão e comece a olhar para a Pra criança. criança, Tá, então exatamente. o que você aconselha? Que vai discutir e falou assim: "Ó, vem cá no quarto, querido, vamos conversar, meu amor", e lá E fecha o daí caroço, ela e lá se resolve, mas sair do quarto ou então, no caso, de pessoas separadas: "Eu vou te ligar depois, tá bom? Depois a gente conversa", Isso. né. E depois liga e fala: "Seu cachorro, tá pensando o quê da vida?" E na criança: "Ah, não, vai lá com o pai, tudo bem", é isso o caminho? Sim, por mais difícil que seja esse o caminho. Tá, eu entendi. E com relação à mulher, à mãe, que criou o filho sozinha, manteve, Uhum. pagou, cuidou, foi na escola, de repente aquele pai chegou e falou assim: "Ó, eu me arrependi, eu sei que errei, agora eu quero conviver", e a mãe tem essa dificuldade de liberar o filho para conviver. Para a criança, ela quão importante é a figura do pai? Porque eu falei, às vezes a mãe que falou: "Não quero que você eu crio meu filho sozinha". Eu escuto muito Sim. isso, né. Uhum. O que que representa a figura paterna na vida de uma criança? Sim. Uhum. Por mais difícil e delicado que seja para a mulher depois que tenha passado tantos anos cuidando dessa criança, a relação entre mãe e filho se torna algo muito simbiótico, que a gente fala, é algo muito grudado, muito junto. E essa terceira figura na família, que essa terceira figura nessa situação, que pode ser o pai, conforme a gente está conversando, né? Mas pode ser outra pessoa, mas nesse caso, o pai se torna muito importante para quebrar, minimamente que seja, esse elo, esse vínculo tão grudado entre mãe e criança. Por quê? Por mais difícil que isso seja, é importante porque a criança ela vai aprender que por mais que ela esteja longe da mãe, ela pode dormir na casa da vovó, ela pode dormir na casa da tia, então na casa dos amiguinhos que ela vai continuar sendo segura. Se o pai não entra nessa relação, se o pai tem ausência total, a chance da criança ser dependente da mãe, não conseguir ter autonomia, muitas vezes para até pro mínimo, assim, de escolher uma roupa, de tomar banho sozinho, de dormir sozinho, de não ter medo de escuro. Tudo isso acaba influenciando. Vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer que, eh, o Rosinho, né, o Rodriguinho, ele foi criado pela mãe, ele teve, né, aquela situação, aí o pai começa a conviver ou coisa e tal, falou assim: "Ó, vamos mandar o Rodriguinho no mercado". "Não, não, 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 ele tem que ir junto". Então, você está querendo dizer que isso, o pai precisa, ou esse terceiro precisa quebrar esse elo, é isso que o pai precisa Isso. fazer. "Olha, eu entendo que você tem uma situação, mas ele precisa também se preparar para outras coisas", né. Sim. Uhum. E esse elo forma quando? Quando o elo entre a mãe e o Aham. neném? Na barriga. E quando que ele se rompe? Quando para de amamentar. E quando o pai entra. A chance de ter essa quebra desse elo é após a finalização da amamentação, né? E com a chegada da terceira pessoa. Se essa terceira pessoa não chega, aí o elo ele só fica É mais porque é muito comum concreto. você ver, né, a criança, quando ela tem que se afastar da mãe, muito pequenininha, ela chora copiosamente, porque Sim, ela não s pra ela e mãe é uma coisa só. exatamente, E esse é o elo que você comenta. exatamente. Uhum, Tá, mas e se não tiver essa figura desse terceiro, no caso a gente tá comentando aqui do pai, uhum. esse elo se mantém Se mantém. e ele pode ser prejudicial no futuro? Claro, até para conseguir um emprego, para conseguir ter, relações com outras pessoas, construir amizades, relacionamento amoroso mesmo depois, então tudo isso pode ser influenciado. É importante. Você sabe que isso para algumas mulheres é uma coisa que é uma facada, né? É. Uhum. Que ela fala assim, não, ela não consegue desassociar a vida dela do filho. Sim, E ela quer poder tocar a vida do filho o quanto ela puder. sim. Uhum. Então o pai chega, o pai, ele é a pessoa que vai quebrar esse elo de uma forma que é positiva Saudável. para a criança, Uhum.
de uma forma muito saudável. Por isso que tem que ser gradativas as visitas, graduais, né? Porque senão aí vai para o outro lado, né? Senão se torna não muito favorável para a criança. Porque o que acontece muito, doutora Fernanda, assim, ó, a criança quando o pai vai buscar, vira um choreiro, vira um brigueiro. E eu já tive perguntas assim, tá, mas se é meu filho chorar, eu sou obrigado a entregar pro pai? Olha, veja bem, não vai virar que, porque o que poderia ser prazeroso, acaba virando um inferno. Perfeito. Não, eu vou levar e quero não sei o que e tal. Então, eu acho que antes de chegar nesse ponto, da discussão, da briga, da criança virar um desespero, tem que ter esse diálogo primeiro, né? Exatamente. Porque o que acontece muito, como comentei, a gente já tratou aqui, mas é importante ressaltar, tem mães que tentam afastar o pai de qualquer forma. Uhum. Porque é difícil dizer assim, os motivos que a levaram a esse ponto, mas ela tem que entender que ela precisa soltar o filho. Você comentou que a figura paterna é importante para a vida da criança. Por mais difícil que isso seja, é importante. Já teve casos assim lá? Já. E como é que você trabalha isso? A gente fala muito sobre regulação emocional, tanto para a criança quanto para as mães. E a regulação emocional como que funciona, tá explicando para vocês. A regulação emocional é quando a gente nomeia as nossas emoções, a gente entende qual situação que faz com que a gente tenha essas emoções. Então, quando que eu fico triste, quando que eu fico bravo, quando que eu fico feliz, quando eu fico ansioso. E como que eu faço para lidar com essas situações? Você falou em nomear. Como Nomear. assim? Me explica melhor. Nomear. Muitas vezes a gente tá sentindo uma coisa meio estranha, assim. Dá um exemplo prático. Puxa, amanhã eu tenho uma reunião importante no meu trabalho. E eu tô sentindo alguma coisa meio estranha, vai ter uma pessoa lá que eu não me dou bem, mas não sei nomear o que tá acontecendo. Se eu tô nervosa, se eu tô ansiosa, se eu tô com medo, porque é tudo muito junto, né? Então, primeiro é nomear as emoções. A mãe precisa nomear, precisa entender o que ela sente em relação ao pai. Tá. E a criança, Também. como você falou, a criança ela não vai falar, né? Ela vai ter atitudes ali e tal. Mas e a criança também, em alguma situação, ela consegue nomear isso? Consegue com o apoio. Com o apoio. Só da mãe ou precisa de um profissional? De um profissional. Com o apoio de um profissional. Uhum. Tá. E vamos dizer que eu levasse lá o Rodriguinho lá para fazer isso. Como é que eu trabalho? Como é que vocês fazem isso? Vamos dizer, qual que é o caminho psicológico para isso? Como é que vocês desenvolvem essa? Para ter uma regulação emocional? É. Uhum. É desde o básico, na verdade. A gente trabalha muito figuras com as crianças. A carinha de triste, a carinha de feliz. E a gente vai falando sobre as emoções. E a forma com que eu trabalho é a seguinte. E é bem importante até pra gente levar pra nossa vida. E a gente começa a ter mais consciência, assim, no nosso dia a dia. Acontece alguma situação na nossa vida. E logo quando acontece essa situação, vem um pensamento na nossa cabeça. Um pensamento automático. Já vou dar um exemplo para explicar. Depois dessa situação, nós sentimos uma emoção relacionada a isso. E essa emoção faz com que nós tenhamos um comportamento. Por exemplo, meu pai e a minha mãe brigaram na minha frente. Essa foi a situação. Pensamento: eu sou a culpada. Eu fiz alguma coisa que eu deixei eles bravos. Mesmo que eles não falem isso, só o fato de eu estar brigando com a dona Graça lá em casa e a Giovaninha, a Sarinha escutou, é para mim. Sim, pode surgir esse pensamento na criança. E o que acontece? Vem esse pensamento, ela fica triste. Mesmo se eu falar assim, olha, minha filha, não tem nada a ver com você, tá? É o papai e a mamãe. Ela vai ter essa questão. Não dá para brigar. Não dá para discutir. Né? Porque se toda a vida ele tiver essa situação, ou não sei se ele vai estar absorvendo isso. E daí? Como é que, então, explica, continua esse trabalho. Como é que o trabalho de você com relação a isso? Estava me explicando. Vai lá, continua. Agora eu quero saber porque tem que tomar uma atitude lá em casa. Então acontece uma situação, a criança tem o pensamento, depois tem emoção, por exemplo, nesse caso, tristeza, e o comportamento, que é onde os pais normalmente conseguem visualizar a mudança. Comportamento de isolamento. Então, teve a briga. O que os pais enxergam normalmente? Teve a briga, teve a discussão, mas eu só enxergo o comportamento da minha criança que mudou. Que ela tá quietinha.
o que que aconteceu por trás disso. Então, todo esse caminho é com o apoio profissional que a gente descobre, que a gente vai identificando, que é com um psicólogo normalmente. Uhum. Tá. Você descobriu e entendeu qual que foi o sintoma, qual que foi o problema. Como é que você trabalha para resolver isso? Aí é só com a criança, é só com a mãe, é só com o pai, ou quando fala assim, ó, cuida do meu filho, mas eu não preciso. Uhum. Quando a família se coloca à disposição, a gente trabalha com a família, com o pai, com a mãe, com a criança. É um trabalho em conjunto. E além disso, a gente pode ir para outros ambientes, para a escola, para todos os locais que essa criança convive. Então, para que isso, todo mundo se mobilize para que ela construa uma regulação emocional. Isso demora? Depende do caso, depende da idade da criança, depende se a família está disponível para isso, do engajamento da família. Então, é difícil você mensurar um tempo. É. Diz, olha, foi em pouco tempo resolvi, foi demorou muito tempo. E porque já ouvi casos que às vezes a criança começa a fazer terapia, o acompanhamento, meses, passa para ano, né? E às vezes essa construção, esse você consegue avaliar, ver o resultado depois de muito tempo. Sim. Uhum. Isso eu acho que é um problema também, né? O pessoal É. quer que resolva, ó, tá com fome, a mãe quer que resolva, né? Sim, com certeza. Imagina quantos anos que isso levou, quantos anos da vida da criança que isso levou para se construir. Não é em uma sessão, 2 sessões que a gente vai mudar. E outra coisa, a psicoterapia é 1 hora por semana na vida da criança. Isso quando faz a sessão semanal, né. Aham. Imagina, eu não consigo mudar um comportamento em 1 hora por semana. Se eu não tiver o apoio da família, esse trabalho se torna muito difícil, né. Então eu falo, a família é a extensão da psicoterapia. São Entendi. coterapeutas que a gente chama. É porque hoje o judiciário, quando você consegue comprovar, né, que o pai que precisa que essa convivência entre pai e filho ou entre mãe e filho, é que hoje a gente está tratando mais de pai e filho, é porque hoje na esmagadora maioria das vezes a criança fica com a mãe, né? Certo. Hoje grande maioria fica com a mãe. Em alguns casos o pai assume essa responsabilidade e a mãe tem direito de convivência. Eh, a vara de família, ele vai, vamos dizer que o juiz defira e a criança conviva, construa essa convivência na vara de família junto a um profissional. E o que eu vejo que eles fazem? Primeiro eles fazem a ambientação entre a criança e os profissionais da vara de família para que haja um elo entre eles. Uhum. E depois incluem o pai, para que haja entre a vara de família, os profissionais, a criança e o pai. E depois a vara deixa o pai lá e deixam só a criança e o pai, Uhum. né. Só que, e eu esse às vezes é o máximo 1 hora, até porque a vara de família, o pessoal não tem tempo para isso. Esse tempo de 1 hora, ele dá resultado, ele demonstra ali que é possível só nesse tempo ou precisaria de mais tempo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Uhum. Depende muito do caso, depende, as pessoas não é uma matemática, né. Sim. Então, cada pessoa é uma pessoa, então vai depender do rendimento, do desenvolvimento ali da criança na hora, do pai, dos responsáveis ou até mesmo dos profissionais que estão fazendo isso. Então vai depender, mas 1 hora normalmente eles fazem, né, e tem um resultado. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta como pai. Quanto mais novo, é mais fácil de trabalhar ou quanto mais velho, quando se diga 7, 8, 9, 10, 12, sei lá, é mais fácil? Como é que funciona essa questão de idade para fazer esse acompanhamento psicológico? Uhum. Quanto maior a idade, mais difícil. Sério? Aham. Eu achava que era mais fácil. Quanto maior a idade, mais difícil, porque daí já foram construídas tantas coisas, né, na vida dessa criança, na vida desse pré-adolescente, então a gente trabalha muito sobre prevenção, né, fazer a psicoterapia para prevenir as coisas. Então quanto mais cedo, melhor. Eu atendo crianças a partir dos 2 anos de idade. 2 anos de idade Uhum. e com os mais variados problemas. Aham. O que tem surgido muito é a questão de ansiedade, acho que o Com mundo. criança de 2 anos? Uhum. Aham. Eu já tive um caso que, de forma alguma, sem expor, sem nada, mas um caso onde a criança, roía muitas unhas, roía as unhas dos pés. Então, isso de criança, né, já tive vários casos relacionados a isso. Mas isso voltado na questão de entre pai e mãe que gerou essa questão ou um outro fator? Uhum.
Pode ser vários fatores, né? Mas eu sempre falo, a criança é reflexo dos pais. A criança é reflexo. Ela tá trazendo através dos comportamentos dela o que tá acontecendo dentro de casa. Por isso que a psicoterapia só com a criança, eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho em conjunto com a família. Tá, e se a família não quer fazer? Pra mim, não faz sentido. Existem outros profissionais que possam fazer isso, mas pra mim, se a família não tá acreditando, se a família não tá confiante na psicoterapia, a chance desse trabalho dar certo é muito pequena. Porque não vai ser efetivo, porque pode trabalhar só a criança e os pais que estão criando aquela situação na criança, eles vão continuar criando aquela situação desconfortável. Sim. Eles têm que aprender a trabalhar aquilo. Mesmo e é possível fazer esse acompanhamento. Agora, vamos dizer que eu tenho um caso assim, que eu e minha esposa precisamos levar o Rodriguinho para fazer lá o acompanhamento, e somos separados. Isso pode ser, isso em algum momento tem que estar juntos, ou eles podem estar sempre, não precisam, pode estar assim, ó, primeiro filho, depois a mãe, depois eu. É possível? É possível. Aham. Ou em algum momento eles têm que estar juntos? Não necessariamente. Mas é muito necessário que eu converse com todos. Eu sempre friso muito a importância de conversar. Claro, se tem, você vai conversar com a mãe, mas o pai não tá disponível, não quer, tudo bem, vamos fazer assim. Mas se eu tiver se eu tiver a parte da família, né, onde eles disponibilizam conversar todos, primeiro com a mãe, depois com o pai, depois com a criança. Criança só com o pai, criança só com a mãe, é o ideal. Tá, mas vai ter algum momento, então aliás, não vai ter em nenhum momento que ambos terão que estar juntos. Se eles estiverem dispostos, maravilha. Eu acho que até a ideia dessa construção é para que eles possam minimamente vir a conversar. Claro, com certeza. Se eles estiverem dispostos, a psicóloga agradece. É bem verdade. É bem verdade. Já chegou um caso, por exemplo, vamos falar quando a criança ela sofre. Vou dar um exemplo, eu respondo para minhas clientes, eu falo assim, ó. Eu não quero que o pai esteja com a mãe. Não quero que a mãe. Não quero que vá com o pai. Eu Certo. faço a seguinte pergunta: olha, tá. A criança estar com o pai representa uma ameaça física ou psicológica? Ela fala, não. Então não tem nada que impeça. Certo. Tem alguma coisa além, ou na tua visão, fala, olha, tá, mas que você possa dizer para uma mãe que está ouvindo agora, olha, acalme o teu coração e preste atenção em alguma situação e após a criança voltar para casa, ela começa a demonstrar. Perfeito. Quais são os sinais que as crianças apresentam se esse convívio está sendo favorável ou desfavorável, né? Principalmente prestar atenção nos momentos que se antecedem à visita. Como que a criança fica, se ela está ansiosa, se ela está feliz, se ela está com medo. Então, como que essa criança se comporta? Aconteceu a visita. O pai devolveu a criança para a mãe. Como que ela voltou? Ela voltou feliz, ela voltou com fome, ela voltou com vontade de fazer xixi, ela voltou. Tudo isso precisa ser observado. Então, se isso tá acontecendo dentro de algo típico ali da criança, que é dentro do comportamento normal dela, é porque ela tá bem. Ela tá bem com o pai. Uma coisa que acontece muito é assim, a gente vê o pessoal comentar, a criança vai para o pai e volta agressiva, respondona, Sim. coisa e tal. E a mãe fala assim, e ao longo dos dias eu vou trabalhando, ela volta ao normal. Uhum. É isso? Tipo assim, mas isso aconteceu porque houve algum fator, vamos colocar como fosse uma violência psicológica, ou porque às vezes a criança também, ela naturalmente ela vai ter essa atitude, porque às vezes o pai, o que acontece? Eu sempre falo que a mãe é lei e o pai é lazer. Em que sentido? Quando tá comigo, vai ter a mãe, hora para dormir, hora para estudar, escovar o dente, vai comer o que tá na mesa, e o pai, porque ele tem um pequeno tempo com a criança, ele não quer ser o cara impositivo, chato, pegando no Sim, pé. sim. Então ele vai assim, não, faz o que você quiser, fica até mais tarde e tal. Isso influencia? Uhum. Isso leva a criança a ser ficar mais brava, ser mais agitada, não quero fazer, quando volta para a mãe? Sim, muitas vezes a criança prefere, pode até falar: o meu pai é mais legal, eu prefiro ficar com meu pai, você é muito chata, aqui só tem muitas regras. Então, imagina a confusão que gera na cabeça da criança, tudo isso. Por isso que a conversa e o alinhamento entre esses responsáveis é muito importante. Por isso que, se possível, manter as regras
vai trazer mais tranquilidade para essa criança. Tá, e quando não tem como o pai e a mãe se porque às vezes tem até uma medida protetiva, que a mãe não pode nem falar com É, o pai, aham, ambos, né. aham. E a criança vai por dia de convivência com o pai e volta, então não tem como ter esse diálogo. E a criança, Impossível. às vezes o pai faz para provocar: "Não, meu pai pode tudo e aqui eu não posso nada. Ah, Então eu isso quero morar com ele". E a acontece. mãe quase morre quando escuta isso, né. Qual que é o caminho? Conversa com a criança. Gente, o diálogo é sempre a melhor opção. Tá na dúvida? Conversa Tá, vamos com a vamos criança. vou colocar uma frase aqui. Se você for lá de novo, você vai ver que se você fizer isso na casa do teu pai, tu vai ver que eu faço contigo. Qual que é o qual você falou que tem que ter frases curtas. Eu Uf, você vai ver que eu faço contigo. Qual que é a frase, doutor? Como é que a mãe trabalha essa questão? E a criança volta rebelde, achando que tem que mandar, respondona. Qual e você fala que tem que ter o diálogo. Me explica esse diálogo. Como é que Uhum, faz? A gente quer, às vezes, untar uhum. os dedos no pescoço da criança. Isso vai bom, esse estilo de diálogo que o doutor trouxe, vai refletir no comportamento da criança. Então a criança vai ficar brava, vai ficar ou isolada ou vai ficar respondona. Então, eu oriento realmente a buscar um profissional que possa apoiar realmente essa família, sabe. Porque eu realmente não é fácil educar criança, né. Não. Não é fácil de forma alguma. E às vezes dá vontade, né. Nossa, tem algumas situações que você fala assim: "Ave Maria". Respira fundo, vai tomar uma água, daí Vou ali volta. voltar, depois eu vejo o que que eu faço contigo. Olha para uma mala de roupa e fala assim: "Vou largar lá, você que se vira, você com teu pai, porque não tá Aham. dando". Então é muito difícil você fazer É, esse meio termo, né. É muito difícil você se conter, às vezes, é. porque a criança ela desafia você. E isso é uma habilidade, tudo que é habilidade pode ser desenvolvido. Então, a habilidade de respirar fundo e não jogar pra fora tudo que tá vindo na cabeça, pode ser desenvolvido. Hum. Você sabe que uma vez eu tive uma experiência com a minha esposa, quando as crianças faziam, né, aprontavam, queria, Deus, aí a Graça sempre muito calma, né, sempre muito ponderada, ela falava assim pra mim: "Acho que resolveu alguma coisa falar isso pra ele?" Eu falei: "Se resolveu pra ele, não sei, mas eu não tive um AVC pelo menos", entendeu? Né, porque a minha vontade é pegar e então você disse que sempre é a conversa. Sempre, Às vezes algumas mães usam do castigo sim. pra, né, tentar resolve. Olha, depende muito do profissional, tá. Talvez a minha Que hoje o castigo, resposta na minha época, o castigo não poder jogar bola, né, que a gente só sim. fazia tudo pra da porta de casa pra rua. Hoje é pra dentro, tem que brigar pro caboclo pegar um sol. Fala assim: "Ó, dá aqui o celular", ou sei lá, O não castigo tem mudou. joguinho da galinha pintadinha hoje, né, musiquinha, não sei. O castigo, ele resolve de alguma forma? Esses dias eu recebi até compartilhando, esses dias eu recebi uma pergunta se o cantinho do pensamento resolvia. Ah, minha mãe quem me desse tivesse cantinho do pensamento. Hã, hã. Então ficar sentadinho ali ou o castigo resolve? Claro, gente, depende muito do profissional, né, talvez a minha resposta seja diferente das de outros profissionais, então por isso que vai depender muito da do vínculo que a profissional tem com a família, tá. Mas eu acredito que não resolve o castigo, existem outras formas de trazer isso pra criança. Por exemplo, Por exemplo, ensinando através do seu exemplo, da forma com que você se comunica. Se você se comunica de uma forma mais agressiva, você está ensinando para a criança a ser mais agressivo. e se aquele abençoadinho não muda? Fala, não muda, fala uma, não muda, fala 2, não muda. O que que faz? O que está acontecendo que não muda? E você não pode botar de castigo, se você não pode, né, hum, é complicado você dosar a palmada, né, que é errado e tal, Sim. mas se o exemplo também não ajuda, Uhum. Combinado não sai caro, né? Se fizer combinado. combinado com a criança dele ter tal atitude, se você fizer isso, Rodriguinho, eu vou te levar no parque. Não fez, não vai. Uhum. É isso? Aham. E daí quando não foi. Relembra. Olha, você lembra que a gente tinha feito um combinado. Se você fizesse isso, você não ia ao parque e você fez. Então eu não vou te levar no parque. E o que que acontece? Aí nesse momento, os pais precisam ser firme, não pode ceder, porque a chance de ceder depois de um choro, depois
de algo é grande, né? Então tem que ser firme. Não vai. Tem Esse que foi o aguentar a combinado. mão. Tem que aguentar a mão? Esse foi um combinado? Não vai. Olha, você que está me assistindo, você que tem ali o Zezinho, o Rodriguinho, a Mariazinha, procure essa mulher. Eu acho que ela vai te ajudar muito. Você precisa de uma orientação. E às vezes eu sei que é um fardo, eu sei que é complicado, né? Ama demais, quer proteger, quer É. cuidar. É muito complicado. Isso vale. Isso também vale para a questão quando o pai está com a criança. O que que acontece muito com a criança? Em alguns casos, Uhum, o pai pega a criança, deixa na casa da avó, ou deixa jogando, assistindo e acabou. uhum. O que que reflete isso na vida da criança? Do pai não estar ali, sabe, junto, tendo um tempo, mais proveitoso com a criança, só quer cumprir aquilo porque tem obrigação. Como é que Uhum, funciona isso para a criança? uhum. A gente fala muito sobre tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade é estar olhando para a criança, não estar com a criança e mexendo no celular, né? Que é isso que você trouxe. Porque isso vai deixar uma criança muito longe de ti, né? Ela não vai construir uma confiança ali. Então a chance de acontecer alguma coisa na vidinha particular dela e ela não te contar vai ser grande. Porque ela não construiu aquele laço, aquela empatia, sabe? Olho no olho, pele na pele. E hoje, infelizmente, isso tá ficando mais raro, né? Infelizmente, hoje as pessoas, por causa das mídias sociais, acabam, ó, tá aqui, fica aqui vendo a galinha pintadinha e o cara, ou a mãe do outro lado, né, nas mídias sociais. Isso tem, eu acho que, interfere muito mal na vida de uma criança, né? Muito, muito. E não é. E além do fato de ter uma luz, né, que afeta neurologicamente tudo, é o que a criança deixa de aprender quando ela está passando 4 horas, 5 horas na frente de um videogame. O que ela deixa de desenvolver quando está jogando uma bola, quando está se relacionando, a construção de relacionamento. Então, que ela realmente não teve a possibilidade de acessar por estar em rede social, em videogame, dentro de casa. Mas quem vai assistir esse podcast ou vai ouvir ele ali no Spotify, vai assistir, tá, doutora Fernanda, é fácil você falar isso, mas eu não consigo fazer outra coisa se ele não tiver, eu não consigo cuidar de tudo que eu preciso cuidar e não tiver ali um tempo que ele vai ficar quieto. Ele não para quieto. Ele só para quieto quando tá mexendo no videogame. Ou assistindo um vídeo, sei lá. O que, que eu respondo para essa mãe? Uhum. Que ela precisa encontrar outras Ah, formas mãe e além pai, de né? Porque a gente tá falando dos dois, sim, claro. aham. Que essa pessoa precisa encontrar outras formas de agradar essa criança. É impossível que uma criança só goste de videogame. Gente, existe 1 milhão de jogos, 1 milhão de livros. Precisa explorar, precisa ter disponibilidade, precisa estar disposto a arriscar, a encontrar outras coisas. E por isso que realmente ser pai, ser mãe, a família em si não é algo fácil. É algo que requer muita energia realmente. Realmente é um desafio. Então, se você escolheu a maternidade ou ser pai ou ser mãe, saiba que isso vem com uma bagagem de responsabilidades que não é fácil. Você coloca uma criança no mundo, você tem uma responsabilidade de eh, quem é o ser que você vai entregar para a sociedade, né, e isso vai reverberar em muitas situações e outros relacionamentos que não vão dar certo na escola, na convivência com os amigos, com os parentes, né. Isso Uhum. é muito complicado. É muito complicado, muito delicado e por isso que existem hoje vários estudos, né, sobre parentalidade, parentalidade positiva, que eles estão falando agora, que são coisas que realmente são necessárias, principalmente pelo mundo que a gente está vivendo hoje, né, que também não é fácil. Mas você sabe que é interessante uma questão assim, ó, por exemplo, eu tenho 52 anos e a minha mãe, ela tinha o seguinte diálogo comigo: "Vai lá buscar aquela vassoura porque eu vou te surrar", né. Uhum, Então a minha mãe era de pouca conversa, né, ela tinha muito uhum. era uma coisa mais antiga, pessoa maravilhosa, amo minha mãe. Mãe, se alguém vai ver esse vídeo, amo a senhora do fundo do meu coração, mas só sabe que a coisa não era fácil lá em casa. E hoje em dia a gente vê que, isso é aquela questão do patriarcado, ou a mãe manda, tal, e hoje você tem essa questão que você colocou, uma educação mais do diálogo, de É, situações, só que você tem também a questão das mídias que atrapalha demais. e E é, qual que é o meio termo disso? e tem muitas pessoas que confundem a realidade de hoje com ser permissivo. Não é, a ideia não é ser permissivo, a ideia não é que não exista regras. A ideia é que existam regras, mas que as regras
sejam explicadas. Que as regras sejam, que a criança faça parte disso. O exemplo que você deu, falou, olha, como você não fez tal coisa, e eu prometi que se você fizesse, você ia para o parque, ia não sei o quê, então você não fez, então você não vai ganhar isso. Você entendeu? Entendi, mãe, entendi, pai. Então é isso. Isso. Aconteceu de novo vai ficar sem o parque. E isso vai até ele começar a fazer. Até ele começar a fazer. Entendi. É difícil. É difícil. É difícil. Por isso que precisa de um profissional como você. Exatamente. Fernanda, vamos dizer para aquela tela, para aquela imagem ali, e a mãe que está com problema com o ex-marido, problema com o filho, que está com dificuldade, ou o pai também com a ex-mulher e com o filho, qual que seria o teu conselho? Fala para eles lá, tá te ouvindo. Com certeza é procurar pessoas, procurar uma rede de apoio que construa pilares para você se sentir seguro, para você se sentir segura nessa situação. É uma situação delicada, é uma situação difícil e você vai precisar de apoio. Aceite receber apoio, aceite receber a ajuda de outras pessoas. Você que está ouvindo isso, além dessa questão de você procurar um profissional, um advogado, especialista em direito de família, que vai te ajudar com relação ao direito, é muito importante que esse profissional também tenha o apoio de uma psicóloga especializada em relação a crianças, que vai te ajudar o advogado a trabalhar um laudo para que possa levar ao juiz, para que essa convivência através de uma ordem judicial possa ser segura, contínua, com os olhos voltados para a criança. Então, você que está nos ouvindo, pense sobre isso, procure um profissional e lembre que o que levou às discussões de você e seu marido, o seu filho tem que ser preservado. Doutora, obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço muito. Eu tenho certeza que essa conversa tem que ter outras. Porque a gente vai discutir. Nossa, quando a gente estava conversando aqui, eu pensei, nossa, podia falar sobre tal coisa, mas o tempo também não deixa. Vamos pensar em outros temas. E você que está assistindo a gente, fala para mim, o que você gostaria de conversar também que a doutora Fernanda possa trazer para que a gente possa enriquecer as tuas dúvidas sobre o podcast, sobre conversar com o teu filho, com o teu ex-marido, até com a tua própria família. Manda para a gente as perguntas e a gente, de repente, faz um outro podcast para esclarecer as tuas dúvidas. Doutora, quem está assistindo agora, você, onde que te encontra? Nas minhas redes sociais, no Instagram, é Psi Fernanda Bond, né? Tanto no Instagram, LinkedIn, Facebook, enfim. Então, gente, vai estar aqui no nosso podcast as mídias dela. Qualquer coisa, procura essa mulher, segue ela, escuta o que ela tem para falar, que vai ser muito importante, vai te ajudar demais com relação a trabalhar essa questão do teu filho, do teu ex-marido ou tua ex-esposa. Até o nosso próximo podcast. Obrigado, forte abraço e pode isso já ser. Tudo de bom? Até lá.